Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos prosseguir trabalhando com orientação a objetos e agora vamos falar de mais um conceito que são os construtores. Então, na verdade, todas as vezes que nós criamos um objeto, na verdade nós estamos construindo um objeto. Nós chamamos aqui, nós criamos um funcionário utilizando a palavra new, chamando o nome da classe. E, se você já reparou, nós temos aqui os parênteses. Se você parar para pensar um pouquinho, todas as vezes que nós utilizamos parênteses, nós estamos chamando um método. Então, por exemplo, aqui nós estamos chamando o método imprime sem nenhum argumento, e aqui nós estamos chamando o método init passando 4 argumentos. Mas e aqui no funcionário? Então, a primeira coisa que vocês devem lembrar objetos são construídos. E os responsáveis por essa criação desse objeto são os construtores. Então, a primeira regra, toda classe que você utilizar a palavra new, seguida do nome da classe parênteses, se você foi apto a criar esse objeto, significa que aquela classe tem um construtor. Você vendo ou não um construtor não significa que ele não exista. Então, por mais que nós aqui na classe funcionário, segurando o Ctrl e apertando o botão esquerdo, caso você se pergunte onde está o construtor, você vai ver que não existe nenhum construtor, porque você não codificou nenhum construtor. Isso porque quando você compila o código e o Java não encontra um construtor na sua classe, ele vai inserir um construtor para você na compilação. Então você não está vendo aqui, porque esse daqui não é o código compilado, mas a classe funcionário, o arquivo funcionário.class tem um construtor lá dentro. Vamos então aprender como criar um construtor. Então, os construtores, eles são rotinas de inicialização. E você precisa seguir a seguinte regra. A primeira regra é: construtor nunca terá retorno, nem void, nem algum outro tipo. A regra é o modificador de acesso e o nome da classe. Então, aqui vamos criar um construtor chamado um construtor público para a classe funcionário. Isso é um construtor. Veja, nós não colocamos void, nós não colocamos nenhum tipo de retorno, nós deixamos ausente o tipo de retorno. Colocamos apenas o modificador de acesso, tá? Ele pode ser private, mas vamos falar sobre isso mais para frente. Modificador de acesso, nome da classe, exatamente o nome da classe. Esse aqui está com F maiúsculo, aqui também tem que ser com F maiúsculo. Seguida de parênteses e as chaves. Vamos colocar apenas uma mensagem aqui, salt, dentro do construtor. E vamos voltar aqui para a nossa classe funcionário teste e vamos executar Ctrl Shift F10. Então você pode ver que a primeira coisa que foi executada dentro do construtor, porque o primeiro código a ser executado aqui na nossa classe é o construtor. Nós vamos falar sobre outras coisas, blocos de inicialização estáticos, temos outras regrinhas, mas por enquanto o funcionário aqui, o construtor de funcionário sempre será o primeiro código a ser executado. Então lembre-se que eu falei para vocês que caso vocês não coloquem um construtor, o Java fará isso para você. O construtor que o Java irá colocar no seu código será exatamente esse. Ele apenas criará um construtor sem nenhum parâmetro aqui e sem nenhum código dentro. Então caso você não coloque, o Java coloca para você. E caso você coloque? Nesse caso nós estamos colocando, o Java não vai duplicar o código, ou seja, a partir do momento que o compilador do Java encontra um construtor aqui, ele não vai inserir para você em tempo de compilação.
O construtor, ele é muito útil porque você pode também definir regras. Por exemplo, aqui nós criamos um método init e nós sobrecarregamos esse método init. E se você quiser definir uma regra, por exemplo, nenhum funcionário poderá ser criado se não tiver um nome. Então nós estamos definindo uma regra aqui que para todo objeto funcionário, obrigatoriamente você precisa passar um nome. Então, do jeito que nós estávamos fazendo hoje, não tem nenhuma forma de você obrigar no momento da criação. Por quê? Porque no momento da criação, nós estamos fazendo nessa linha 10 e nós criamos um funcionário, um objeto de funcionário com todos os campos com valores padrão. O que nós vamos fazer agora é, eu quero definir que o meu funcionário obrigatoriamente tenha um nome. Então eu vou criar aqui, eu criei um construtor e vou definir um parâmetro aqui, nome. Diz.nome recebe nome. Então nesse exato momento você não poderá mais criar funcionário sem que você crie, no momento da criação você passe o nome. Então se voltarmos para funcionário teste, nós temos agora um erro de compilação. Por quê? Porque não existe mais construtor padrão, construtor sem nenhum argumento. Então aqui nós temos um erro de compilação que ele está esperando um nome. Então nós podemos passar aqui qualquer um. Tudo bem, você pode mudar o nome. Então nesse init aqui nós estamos mudando o nome. Se apertarmos aqui Shift F10, continua Chica da Silva. Por quê? Porque no momento que você cria o objeto em memória, você está criando um objeto já com o nome preenchido no nome, mas você alterou o nome nessa linha de baixo. Se nós comentarmos essa linha, Ctrl+ e apertarmos Shift F10, nós vamos ver aqui que pelo menos o nome já foi preenchido. Então essa é uma forma que você tem de utilizar construtores para barrar a criação de objetos e utilizar os atributos que você quer que sejam inicializados no momento da criação. Então lembre-se, você pode até passar vazio, porque o Java não vai solicitar para você um nome. O que ele solicita aqui, na verdade, é uma string. Se você passar uma string vazia ou não, isso deve ser tratado pelo programador. Mas por enquanto vamos acreditar que está tudo muito bem e ninguém vai fazer nada de errado no nosso código. Se nós utilizarmos o método init, por exemplo, aqui, nome, string, CPF, salário. Nós copiarmos aqui, vamos Ctrl C, vamos colocar aqui Ctrl V, e nós vamos copiar todo esse código aqui, Ctrl C, Ctrl V, e o RG também, Ctrl C, Ctrl V. A diferença de você usar o método init e o construtor de funcionário dessa forma é que no momento da criação do objeto, no momento que você der o new, você será obrigado a passar todos esses dados. Então aqui, no momento da criação do objeto, eu sou obrigado a passar todos esses valores. Então, Ctrl C, Ctrl V, Shift F10. Então, nosso código agora está funcionando perfeitamente, utilizando construtores ao invés de métodos de inicialização. Então, teoricamente, nós podemos apagar todos esses métodos aqui e manter somente esse método. Mas o problema é, e caso você não queira? Caso você queira que você deixar em aberto a possibilidade do funcionário ser criado sem nenhum dado. Bom, nós já aprendemos isso. Sobrecarga. O que você pode fazer é public funcionário. Lembre-se a regra da sobrecarga, o nome o mesmo, só que a quantidade ou o tipo dos parâmetros é diferente.
Então agora você tem dois construtores, significa que você tem duas formas de construir esse objeto. Primeira, passando nome, CPF, salário e RG. Segunda, não passando absolutamente nada. Então, vamos voltar aqui para a nossa classe funcionário teste. Nós removemos esse código. E nós podemos criar aqui funcionário 2 recebe new. Quando apertarmos Ctrl espaço, nós temos aqui o construtor. Se você apertar Ctrl P, você vai ver que existe um chamando nome, CPF, salário, RG e um sem parâmetros. Então você tem duas opções. Se mantivermos aqui sem parâmetros, o código vai funcionar perfeitamente. Se chamarmos funcionário 2.imprime e apertarmos Shift F10, vamos ter dois resultados. Então aqui o segundo funcionário no 0 e o primeiro funcionário com os valores preenchidos porque já inicializamos. Então, sobrecarga também pode ser utilizada para construtores. Então, os construtores é um código de inicialização que vai dar origem aos nossos objetos. Então, na próxima aula vamos continuar falando mais um pouquinho sobre construtores e alguns erros comuns na declaração de construtores. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais.